Olá pessoal, tudo bem? Diogo aqui. Pessoal, então, como nós já havíamos dito desde o início do canal, nós íamos fazer alguns vídeos relacionados a outros temas, vamos dizer assim, alguns quadros de outros temas no canal, né? Esses temas seriam assuntos militares, sobrevivencialismo, preparação, acampamento, enfim. E assim, pessoal, essa semana eu consegui fazer um tempinho e dado toda uma situação, né, envolvendo a questão de assuntos militares, geopolítica, quem me conhece um pouquinho melhor sabe que eu já estudo sobre isso por paixão, por gostar mesmo, há muitos anos. E sempre estou acompanhando o meio da geopolítica, enfim, estudo isso há muito tempo. No momento de faculdade, eu até cheguei a dar aula também de História e Sociologia, que envolveu essa questão. E desde então, desde antes de ir para a faculdade, inclusive, eu sempre gostei muito desse tema. E as pessoas que me conhecem aí vêm me perguntar, né, que como vocês podem ver, o mundo tá meio virado uma bagunça, ele tá meio de pernas pro ar. E já não bastasse a guerra Rússia e Ucrânia, né, que a gente vivencia, agora acabou estourando essa guerra entre Irã e Israel. E muito jornalismo se fala, muitas páginas de Facebook, enfim, perfis de Instagram de especialistas, né? Canais aqui no YouTube estão falando muito e exaltando muita preocupação com relação a esse conflito. E muitas pessoas, obviamente, que vêm me perguntar, porque sabem que eu estudo sobre essa área, sabem que eu estou em grupos, enfim. E aí eu resolvi, pessoal, então trazer o primeiro vídeo desse quadro, entre aspas, que vai tratar sobre geopolítica e conflitos mundiais, né? Aí já eu sei que muita gente pode dizer, eu não gosto desse tema, né? Então assim, pessoal, quem está aqui no canal pelos reviews das armas, né? Enfim, por outros conteúdos, simplesmente pode não assistir esse vídeo e ficar ligado nos próximos, né? Que a gente vai continuar postando também sobre os reviews e falando também sobre outros temas. Galera, eu sei também que vai ter muita gente que vai dizer, mas é uma guerra que está lá no Oriente Médio, o que tem a ver com o Brasil, o que isso pode me prejudicar? E assim, pessoal, para você que pensa assim, eu digo assim, nós estamos vivendo num país, no mundo, aliás, globalizado, né? E nós pagamos um preço por essa globalização. Um exemplo disso é que apenas 10 minutos depois que Israel fez o primeiro ataque contra o Irã, o barril do petróleo já subiu 5,2% a nível de mundo, não lá somente naquela região, porque nós estamos falando que, né, o Oriente Médio é a região que mais produz petróleo no mundo, né? Todos os países que estão ali em volta, como também o próprio Irã, Israel, Arábia Saudita, Omã, Kuwait, enfim, todos esses países. E óbvio que uma guerra dessas proporções entre as duas maiores potências militares, né, dessa região vai causar algum efeito em toda a região, né, em todos esses países que eu mencionei e mais alguns. Então, o preço do barril de petróleo já subiu 10 minutos depois que Israel atacou o Irã. E, obviamente, que essa é somente uma das consequências que esse conflito pode desencadear, né, no mundo. Temos a questão do combustível. Irã está ameaçando fechar o Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã, e, né, mais de 30% do comércio marítimo mundial passa por essa rota. Então, se Irã fechar o Estreito de Hormuz, os navios mercantes terão que fazer uma nova rota e isso vai implicar em aumento no valor do transporte e, consequentemente, um aumento para você que compra esses produtos importados aqui. E olha, pessoal, que esses produtos importados que eu estou mencionando são produtos de várias nacionalidades. Eles vão desde o combustível, como eu mencionei, até mesmo o teu celular, diversos componentes, diversas matérias-primas para serem fabricados, né, outros componentes aqui no Brasil. Então esse, pessoal, é só um exemplo do quanto esse conflito pode vir a impactar nós brasileiros e
demais pessoas mundo afora. Sem contar em todo um xadrez geopolítico, né? Nós estamos falando, pelo menos hoje, nem sei que dia é hoje do mês, hoje dia 17 de junho, às 17h55 da tarde, que é o momento que eu gravo esse vídeo para vocês, os Estados Unidos ainda não entrou no conflito, mas tem muitas fontes afirmando, eu sigo vários canais, tá, pessoal? Israelenses, de fato, vários canais ingleses, americanos, para poder passar também uma informação nesse sentido de qualidade para vocês. E hoje, por exemplo, o canal 12 de Israel já publicou uma notícia no seu Instagram falando que Donald Trump mencionou que não é questão de dias, e sim de horas para que os Estados Unidos entrem nesse conflito ao lado de Israel. Então, olha só, o que acontece? Nós estamos falando da maior potência mundial em termos de armamento bélico. Nós estamos falando de Israel, um país que é importante geograficamente falando e que também é uma potência nuclear e bélica. Nós estamos falando do Irã, que além de por hora não é uma potência nuclear, mas é um país relativamente forte em quesitos militares e também é uma potência regional, regionalmente falando no Oriente Médio, além de ser aliado, né, de Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela, enfim, todo esse eixo das ditaduras. Então, nós estamos falando de um conflito que pode facilmente, aliado ao conflito de Rússia e Ucrânia, desencadear algo maior no mundo. Ah, Diogo, você está falando Terceira Guerra Mundial? Não, infelizmente não tem como prever, mas com certeza é um passinho a mais, até mesmo rumo a uma eventual e possível Terceira Guerra Mundial, que nós damos ao desencadear esse conflito e principalmente com o fato de os Estados Unidos começar a bombardear o Irã ao lado de Israel, como está sendo mencionado. Então, pessoal, dito isso, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês desse conflito, que tem muitas pessoas me perguntando, o que aconteceu, por que isso está rolando, isso é de agora, o que pode acontecer no mundo? Então, pessoal, o que pode acontecer no mundo eu já disse para vocês. Nós temos, né, um conflito em potencial que pode elevar os preços de combustíveis no mundo inteiro, né, já está elevando e pode elevar ainda mais. Nós temos também uma guerra que, se ela escalonar ainda mais e o Irã vier a fechar o Estreito de Hormuz, pode prejudicar o comércio no mundo inteiro e elevar os preços de praticamente tudo, né? Ou de boa parte dos equipamentos que nós compramos, né? Enfim, de todos os produtos que nós compramos. Pessoal, nós temos que voltar um pouquinho no conteúdo histórico para poder explicar para vocês esse conflito. Como a maioria das pessoas sabem, Israel ele foi fundado posterior à Segunda Guerra Mundial, né, entre os anos de 1947 e 48. E foi simplesmente dado aquele pedaço de terra onde é Israel hoje para o povo judeu, que, né, durante a Segunda Guerra e até mesmo ao final da Segunda Guerra era um povo considerado apátrida. O que é um povo apátrida? É um povo que não tem um país. Então existiam judeus poloneses, judeus alemães, judeus austríacos, judeus húngaros, enfim, em diversos países do mundo, principalmente na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse pessoal não tinha um país, eles tinham essa origem, né, origem judia, enfim, sou judeu, mas eles não tinham um país. E então os aliados, como vencedores da Segunda Guerra Mundial, simplesmente ajudaram a fundar o Estado de Israel e disseram, olha, a partir de agora, esse é o país dos judeus, é Israel. Israel já chegou dentro de um contexto geográfico muito complexo, porque Israel está sendo um país, o judeu que, né, cultua a religião judaica, Israel já chegou no meio de vários países muçulmanos. Então, questão de pouco tempo depois, Israel já estava enfrentando conflitos, né, dos mais diversos, contra a Síria, contra o Egito, enfim, contra diversos países muçulmanos. Só que o que acontece, pessoal? O Irã, naquele momento, ele era uma monarquia, que era né, conhecido como o governo dos chás, né? O rei da época era chamado Shah fulano de tal.
Só que, e foi inclusive, naquele momento o Irã ele era um país mais alinhado aos países ocidentais, aos Estados Unidos, à Europa, enfim. Inclusive o Irã foi um dos primeiros países no mundo a reconhecer o Estado de Israel, a reconhecer a existência do Estado de Israel, a reconhecer como um país. Né? Então, para vocês verem como a coisa muda rapidamente num contexto geopolítico. Aí o que acontece? Em 1979, começou uma revolução islâmica no Irã. E essa revolução islâmica, ela conseguiu derrubar essa monarquia que governava o Irã. Então deixou de existir esse regime monárquico dos chás. E aí passou-se a ser uma ditadura teocrática islâmica, que passou a ser governada pelos iatolás, que é a figura religiosa, né? O Iatolá. Então ele, como agora está o Iatolá Khamenei, então na figura do Iatolá Khamenei nós temos a liderança religiosa e também a liderança política, né? Que não é bem política porque é ditatorial, mas nós temos essa somatória de cargos no Iatolá. E aí, como os Iatolás são, né, de uma vertente extremamente até mesmo radical do islamismo, obviamente que eles já disseram que não iriam ser alinhados ao Ocidente, porque segundo as tradições islâmicas, né, que os iatolás e também essa vertente do islamismo que a maioria dos iranianos cultiva, os ocidentais, nós aqui, enfim, os americanos, eles são fadados a, enfim, ir para o inferno, talvez, eles são fadados ao fracasso, não são exemplos a ser seguidos. E aí o que acontece? Israel, como era já naquele momento o principal inimigo desse povo islâmico que estava ali, o Irã, obviamente, que se afastou de Israel e começou ali toda uma confusão iniciada já por essa questão religiosa, podemos dizer assim. Claro que existe toda uma diferença cultural, enfim. E desde então, Irã e Israel passaram a ser inimigos, inclusive Irã passando a ver Israel como seu inimigo número 1. Tiveram vários conflitos ao longo do tempo. O Irã, para quem não sabe, tá, pessoal? Todos esses grupos que existem lá, que eu vou só falar as primeiras letras do nome, porque senão a nossa querida plataforma tende a derrubar meu vídeo, que é o Hezbollah, né, que está no Líbano, que cometeu aqueles ataques violentos em Israel, né, esses tempos atrás. O Hamas, né, que também que está ali na faixa de Gaza. Os iemenitas, Houthis, né, no Iêmen, são todos considerados grupos terror, né, vocês sabem o restinho. E é o Irã quem arma, quem equipa, treina e arma todos esses grupos terror, tananã. E com o principal objetivo, o Hezbollah ataca Israel, Hamas ataca Israel, Houthis, iemenitas, ataca Israel. Então o que o Irã fez? Ele armou e treinou, né, esses grupos fundamentalistas e passou quase que uma guerra por procuração para esses grupos, para em seu nome atingir o seu objetivo principal, que era atacar Israel e acabar com a existência de Israel. Porém, pessoal, o que aconteceu? Israel, como a gente sabe, é um estado que sempre se preparou muito para o quesito militar, tem uma tecnologia de ponta, tem um treinamento de ponta, tem uma inteligência magnífica, né, que é o Mossad, que tem feito certas coisas que a gente até duvida. Então Israel conseguiu agora facilmente abalar a estrutura, né, dessa guerra recente no Líbano, dessa guerra não tão recente que já vem há anos, né, na faixa de Gaza, ali na Palestina, né, e conseguiu desarticular esses grupos. E o Irã, ele já vem há um bom tempo reequipando suas forças armadas, investindo muito nessa política de mísseis que o Irã tem muito. E agora, recentemente, o Irã, não tão recente, mas o Irã já vem há um tempo em busca de armas nucleares, né, de ter a sonhada, né, bomba atômica.
E aí Israel, através da sua inteligência, que eu falei há pouco, que é uma inteligência magnífica, descobriu que o Irã estava enriquecendo urânio a níveis alarmantes. O que isso quer dizer, pessoal? Quando um país chega a um nível de pureza, de enriquecimento de urânio, que beira a casa dos 90% de pureza, quer dizer que esse país está muito próximo ou já está, talvez até em fase de testes, de conseguir a sua arma nuclear. E o Irã estava nesse ponto, muito próximo. O Irã estava com várias indústrias nucleares, né, com vários pontos de enriquecimento de urânio. Israel não é bobo, né, pessoal? Israel sabe que o objetivo do Irã em ter essas armas nucleares é para atacar Israel. Então, o que o Benjamin Netanyahu disse? Isso ele já tinha dito há vários anos atrás, mas ele disse novamente, chegou o momento em que se nós não atacarmos o Irã, Israel vai deixar de existir, porque está a um passo de ter suas armas nucleares. E todos sabemos, né, pessoal, o poder de uma arma nuclear, né, é devastador, é uma coisa horrível. Então, Israel, né, primeiro que veio todo aquele período de negociação, os Estados Unidos tentou negociar com o Irã para desarticular, né, esse programa nuclear, porém foi sem sucesso, várias tentativas de negociações indiretas e diretas, porém foi sem sucesso, e não vislumbrando outra saída, segundo Netanyahu, Israel começou a atacar o Irã, com o objetivo primário de destruir essas usinas nucleares, destruir toda a infraestrutura da indústria nuclear iraniana, mas também começou já a pensar em outras situações. Israel está destruindo depósitos de mísseis, está destruindo os lançadores de mísseis balísticos, que o Irã é muito forte nesse quesito de mísseis. Israel sabe que viriam ataques, né, violentos de mísseis balísticos, como de fato estão tendo, só que de uma proporção um pouco menor, porque Israel conseguiu de fato atingir todos esses depósitos, todos não, mas uma boa parte desses depósitos. Segundo fontes israelenses, mais de 40% dos lançadores de mísseis balísticos iranianos já foram destruídos. Israel conseguiu eliminar toda a alta cúpula militar e científica do Irã, né? Todos os cientistas responsáveis por esse programa nuclear iraniano foram eliminados, e também os generais, enfim, toda a alta cúpula militar. Praticamente eles isolaram, deixaram o Ayatollah Khamenei praticamente sozinho. Agora está tendo que, né, pegar substitutos, inclusive já teve um substituto que já foi inclusive eliminado também. E eu vi uma notícia hoje à tarde, inclusive, falando que o Ayatollah Khamenei ele já está com algum tipo de confusão mental, porque está pesando muito para ele que todos aqueles que o cercavam, né, enfim, seus conselheiros, seu braço direito, já foram todos eliminados, e ele não está conseguindo se entender muito bem com esses substitutos que estão sendo postos nos cargos, né, de uma forma meio que a grito, né, meio que emergencial. Então, Israel atingiu muito bem esses objetivos. Pessoal, então assim, para não delongar muito, esse primeiro vídeo seria com o intento de explicar para vocês, né, todo um contexto de uma forma bem resumida desse conflito. Peço que vocês deixem suas dúvidas aqui nos comentários, que vocês me digam se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais desse tipo de vídeo, né, de repente uma live aí em meio aos acontecimentos para poder explicar melhor para vocês tudo o que está acontecendo, porque geopolítica é informação o tempo todo, tá, pessoal? Sabe, a gente tem que fazer coberturas realmente. Eu sigo vários canais, né? Até um Instagram que eu aconselho vocês que se interessam por esse assunto seguir, é o Instagram do professor Danúzio Neto. Ele faz cobertura em tempo real, né? Quando o Israel começou a atacar Irã, ele passou a noite toda fazendo a cobertura. É uma fonte imparcial e segura de informações. Mas enfim, pessoal, eu quis gravar esse vídeo para deixar aqui à disposição, né? Conteúdo, informação, conhecimento nunca é demais para quem quiser ver. Quem gostou desse conteúdo já dá aquele joinha que ajuda muito a esse vídeo se expandir por esse marzão do YouTube aí. E também deixe seus comentários, suas dúvidas, para ideias de novos vídeos também nesse quadro da geopolítica.
e foi com o objetivo justamente de contar para você um pouquinho mais da história desse conflito, o que esse conflito, qual o potencial desse conflito de nos atingir e atingir o mundo como um todo, né? E a preocupação que esse conflito gera a nível mundial. Tem muitas pessoas e muitos analistas, inclusive, que dizem que esse conflito Irã-Israel ele é mais alarmante e mais preocupante do que a própria guerra Rússia e Ucrânia. Só para vocês terem uma noção da dimensão de, como alguns analistas dizem, da dimensão do abismo que o mundo está à beira. Então esperamos, né, pessoal, que não somos entusiastas de guerra, apesar de sermos do mundo militar, mas esperamos que a coisa por lá se acalme, né, que chegue em algum tipo de cessar-fogo ou algo nesse sentido. Mas por hora não é o que as notícias vêm nos dizendo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seus comentários aqui que eu vou tentando, né, ver se vocês gostaram, se vocês têm interesse por esse assunto e vou tentando, dentro da medida do possível, atualizar vocês com as notícias que vão saindo direto de Israel, dos Estados Unidos e da mídia europeia. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.